Tchau, fracassado. Um dia você vai descobrir que o verdadeiro perdedor te encara de volta no espelho. O pó de proteína se espalhou pela bancada da cozinha como se fosse cocaína em uma operação da DEA. E foi nesse instante que percebi que meu casamento estava tão acabado quanto o antigo desejo da minha esposa por carboidratos. Nick, você está sendo paranoico, disse Emily, sem erguer os olhos do celular enquanto enchia sua garrafa com o pó de baunilha. Aos 41 anos, ela exibia o físico de uma modelo de Instagram de 25 e a capacidade de atenção de um peixe dourado nas nossas diálogos. Há 6 meses, ela ofegava só para ir até a caixa de correio. Agora, treinava crossfit ao amanhecer e compartilhava fotos provocantes à meia-noite. Paranoico. Apoiei-me na ilha de granito que compramos em épocas mais felizes e rechonchudas. Você tem passado mais tempo na academia do que em casa. Na semana passada, perdeu o jogo de beisebol do Josh por causa de um cardio emergencial com seu treinador. Ela ergueu o olhar pela primeira vez, o rosto recentemente esculpido adotando uma pose de inocência ferida que me enganaria 3 meses atrás, antes de eu começar a observar de verdade. Antes de eu reparar em detalhes. Trent diz que a consistência é essencial. Você não entenderia. Nunca se dedicou a nada físico na vida. Trent, sempre esse Trent infernal. Eu sou Nick Lawson, com 44 anos, e até pouco tempo atrás, acreditava que dominava bem a minha existência. Gerencio operações de TI para uma empresa de tecnologia de porte médio nos subúrbios de Dallas. Ganho um salário razoável, dirijo um Honda prático e, pelo menos eu imaginava, mantinha um casamento estável com a garota da faculdade. Temos 2 filhos, Josh, de 17 anos, com o porte de um jogador de linha defensiva, mas a mente de um estudante de filosofia, e Molly, de 16, que herdou meu sarcasmo e a teimosia da mãe. Emily costumava ser macia nas bordas, tanto no corpo quanto no jeito. Assava biscoitos, organizava caronas e resmungava sobre o corpo pós-gravidez sem mover um dedo para alterá-lo. Eu a amava do jeito que ela era. Até que ela topou com o Fit Life Transformation Camp e tudo desmoronou em uma bolsa de academia chique. Para onde você vai? Perguntei enquanto ela arrumava para a garagem, garrafa na mão esquerda e celular na direita. Vou me encontrar com Tasha para treinar. Estamos testando uma aula nova de I. Tasha Morrison, a melhor amiga de Emily desde o ensino médio e agora sua principal incentivadora. Se Emily era o fósforo, Tasha era o combustível. São 9 horas da noite de uma terça-feira. Pessoas comuns não malham às 9 horas da noite em uma terça-feira. Pessoas comuns veem Netflix e reclamam do emprego. A risada de Emily saiu afiada o suficiente para fatiar vidro. Talvez esse seja o seu defeito, Nick. Você é fissurado em ser normal. Algumas de nós queremos algo além. A porta da garagem rangeu ao se abrir, e ela sumiu, me deixando plantado na cozinha cercado pelos restos de proteína e pela convicção cada vez maior de que minha esposa transava com o treinador pessoal dela. Peguei uma cerveja na geladeira e me instalei no meu escritório caseiro, um quarto adaptado que Emily começara a chamar de caverna do Nick com um desdém crescente. Meu laptop ronronou ao ligar, e fiz o que qualquer profissional de TI faria diante de condutas suspeitas, e investiguei. O Instagram de Emily explodira de 43 seguidores, em sua maioria parentes, para mais de 2.000 em 4 meses. Suas publicações formavam uma seleção meticulosa de vídeos de exercícios, frases motivacionais e imagens que destacavam o novo corpo dela sob todos os ângulos possíveis. Os comentários misturavam apoio de mulheres e olhares famintos de homens. Mas um nome se repetia mais que os demais. @TrentFitzu, Trent Morrison, de 26 anos segundo sua bio, que o descrevia como especialista em transformações e coach de vida. A foto do perfil exibia abdômen dignos de um livro de anatomia. E suas postagens dividiam-se entre demonstrações de treinos e mensagens inspiradoras sobre viver o melhor da vida e se libertar de relações limitantes. Essa última fez minha cerveja ganhar um gosto de ácido de bateria. Folheei os seguidores de Emily e caí em um buraco de coelho que me levou direto à loucura. Havia toda uma rede de adeptos do Fit Life, na maioria mulheres na faixa dos 30 e 40 anos que passará por mudanças físicas radicais e pareciam ter esquecido completamente suas vidas antigas. Elas se autodenominavam Fit Fan e bombardeavam as redes com relatos sobre relações tóxicas e indivíduos que não apoiam a jornada pessoal. Meu celular vibrou com uma mensagem de Pat Kowalski, o vizinho e um dos poucos nessa paisagem suburbana infernal que ainda fazia sentido. O carro da sua esposa está no Marriott no centro. Achei que devia saber. Pat era um detetive aposentado da polícia de Dallas que ocupava os anos dourados com jardinagem e vigiando as intrigas locais.
Ele observava o comportamento cada vez mais instável de Emily com o interesse de quem catalogara falhas humanas por 30 anos. O Marriott ficava a 15 milhas de qualquer academia que Emily já mencionara. Acabei minha cerveja e abri outra, então comecei a fazer o que sei fazer melhor, coletar informações. O celular de Emily estava no plano familiar, o que permitia ver seu histórico de localização se eu soubesse navegar direito. E, cara, eu sabia exatamente onde procurar. 3 meses de registros desenhavam um quadro mais nítido que os selfies recentes dela no Instagram. As idas à academia eram autênticas, mas flanqueadas por paradas em hotéis, restaurantes e um condomínio em Upton que com certeza não era o de Tasha. O apartamento estava no nome de Trent Morrison. Minha esposa não estava só se exercitando, estava se envolvendo romanticamente. A porta da frente bateu às 11h47 da noite, seguida pelo taconear dos saltos de Emily no piso de madeira. Ela surgiu na entrada do meu escritório, bochechas coradas e cabelo um pouco bagunçado, apesar de supostamente ter passado as últimas 3 horas em burpees. Você ainda está acordado. Não consegui dormir. Como foi o treino? Intenso. Tasha me forçou mais que o normal. Ela já recuava da porta. Vou tomar banho. E espera. Girei a cadeira para encará-la. Precisamos conversar. A linguagem corporal dela mudou, ombros se endireitando como se preparasse para uma luta. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que quer que seja isso. Apontei vagamente para a aparência renovada dela, a postura defensiva, o abismo que parecia se alargar entre nós a cada dia. Isso sou eu sendo feliz, Nick. Sou eu me cuidando pela primeira vez em 20 anos. Desculpa se isso te assusta. Não me assusta. Me confunde. Há 6 meses, você estava satisfeita com nossa vida. Amava nossa família, nossa rotina, nossas panquecas de sábado de manhã. Agora age como se tudo aquilo fosse uma pena de prisão. A expressão de Emily amoleceu por um segundo, e vislumbrei a mulher que eu desposara. Depois, a máscara retornou. As pessoas mudam, Nick. As pessoas evoluem. Talvez você devesse experimentar algum dia. Ela subiu as escadas, me deixando sozinho com a cerveja e as dúvidas. 20 minutos depois, ouvi o chuveiro ligado e o som abafado da voz dela. Estava ao telefone, usando os tons baixos e íntimos que outrora reservava para mim. Abri o laptop e iniciei os planos. Se Emily queria brincar de jogos, eu mostraria como um profissional joga. Na manhã seguinte, veio o tipo de rotina suburbana que soava cada vez mais irreal. Emily preparou seu smoothie de proteína. Josh resmungou pelo café da manhã, e Molly deu um fluxo de comentários sobre as dinâmicas sociais do penúltimo ano enquanto engolia cafeína suficiente para abastecer uma aeronave pequena. Mãe, você vai ao meu torneio de debate na sexta? Perguntou Molly, sem desviar os olhos do celular. Emily parou no preparo do smoothie. Quando é mesmo? Eu te disse 3 vezes. É o qualificatório regional, aquele para o qual me preparei o semestre todo. Ah, sim, claro. Vou verificar minha agenda. Os olhos de Molly cruzaram com os meus sobre a mesa da cozinha, e vi meu próprio aborrecimento espelhado ali. Há 6 meses, Emily teria marcado a data em 3 calendários diferentes e estaria assando biscoitos estressada para toda a equipe de debate. Eu estarei lá, disse a Molly. Podemos jantar depois e festejar sua vitória certa. Obrigada, pai. O alívio na voz dela partiu meu coração. O celular de Emily vibrou, e o rosto dela se iluminou como não fazia por mim há meses. Leu a mensagem, respondeu rápido, pegou a bolsa da academia. Vou me encontrar com meu treinador cedo hoje. Tem massa pronta na geladeira para o jantar. Que horas você volta? Perguntei. Não sei. Depende de como a sessão rolar. Ela beijou os filhos com toques rápidos e distraídos, mal me olhou antes de sair. A porta da garagem fechava antes que eu notasse que ela não responderá à pergunta. Pai, a mãe está em crise de meia-idade? Perguntou. Josh, articulando mais palavras do que em semanas. Por que você pensa isso? Ele deu de ombros, de repente obcecado pelo cereal. Ela só está diferente. Tipo, antes se importava com as coisas, as nossas coisas. Agora só liga para os treinos, o celular e ficar perfeito o tempo todo. Molly assentiu com vigor. É como se ela estivesse interpretando uma influenciadora. Ontem, passou 20 minutos fotografando a salada dela.
É esquisito. Meus filhos não eram bobos. Haviam notado as mesmas alterações que eu. A erosão gradual da mulher que os criará transformando-se em alguém que via a vida familiar como um empecilho incômodo à sua trilha fitness. Após deixar as crianças na escola, desviei o caminho passando pela academia que Emily dizia frequentar. O carro dela não estava no estacionamento, mas eu não esperava que estivesse mesmo. Pelos dados de localização que extraíra na noite anterior, ela passava a maior parte do tempo na academia em lugares sem relação com exercícios. Meu escritório era um cubículo envidraçado em um prédio que lembrava qualquer empresa de tech no norte de Dallas. Tudo em cromo, pôsteres motivacionais e um leve cheiro de energéticos. Trabalhei ali por 8 anos, tempo suficiente para virar o cara que as pessoas procuravam quando precisavam consertar, achar ou lembrar algo. Você está horrível, comentou Janete Shen, minha companheira de trabalho mais próxima e a única no prédio capaz de dobrar nossa antiquada infraestrutura de servidores à sua vontade. Obrigado. Era justo o que eu precisava escutar. Problemas no paraíso. Ela se acomodou na poltrona em frente à minha mesa com a naturalidade de quem ouvia minhas angústias havia quase 10 anos. Aos 42 anos, divorciada e sem o menor apego por confusões amorosas, Janete servia como ouvinte ideal para o que eu enfrentava agora. Emily está tendo um caso. Eu sei. Eu a encarei. Veja bem, Nick, você vem vagando por aqui como um zumbi há 2 meses. Sua esposa passou de mãe dedicada aos treinos para modelo fitness da noite para o dia, e você verifica o celular a cada 30 segundos, como se aguardasse uma catástrofe. Não é preciso ser detetive para ligar os pontos. Por que não falou nada? O que eu poderia dizer? Ei, sua mulher provavelmente está te traindo, não é conversa de fim de semana descontraído. Ela tinha razão. Abri o Instagram de Emily no computador e girei a tela para Janete. O que acha disso? Janete navegou pelas publicações, o rosto se enchendo de descrença progressiva. Meu Deus, Nick. Ela está se oferecendo abertamente. Olhe essa legenda. Finalmente vivendo minha verdade e abraçando meu eu autêntico. Isso é jargão de separação. Ela está avisando o mundo que está no mercado. Ela quer um casamento aberto. O quê? Ela tocou no assunto há 3 semanas. Disse que explorava lados novos de si mesma e achava que devíamos ter liberdade mútua para isso. O riso de Janete saiu cortante e sem graça. Deixe-me adivinhar. Ela quer folgar com o personal trainer enquanto você cuida da hipoteca e das crianças. É basicamente isso que ela deseja. O que você respondeu? Eu disse não. Expliquei que casei com ela por querer estar só com ela, não com ela mais quem mais chamasse sua atenção. Como ela reagiu? Mal, como se imagina. Afirmou que eu era controlador e não incentivava seu desenvolvimento pessoal. Janete devolveu o celular com o ar de quem viu um desastre de trânsito. Você precisa de um advogado. Primeiro, evidências. Se isso for parar na justiça, quero tudo registrado. Que tipo de prova busca? Refleti nisso a noite toda. Fotos, mensagens, extratos bancários. Comprovação de que ela mente sobre seus deslocamentos e atividades. Evidência de que antepõe o caso à nossa família. Parece tarefa pesada. Eu sou bom em tarefas. Janete me observou por um bom tempo. Você vai mesmo brigar por isso, hein? Ela começou o tiroteio ao tratar nosso matrimônio como barganha. Eu só revido. O dia seguiu em névoa de reuniões e atualizações técnicas, mas meus pensamentos divagavam. Eu analisava os hábitos de Emily, suas rotinas, os rastros digitais que deixava por onde passava. Ao sair do escritório, já delineava um esquema. O primeiro passo envolvia uma conversa com Pat Kowalski. Localizei-o no quintal, cuidando de um jardim que parecia saído de revista. Pat vivia a aposentadoria invejável que muitos sonham. Pensão confortável, casa quitada e horas livres para paixões sem planilhas ou videochamadas. Nick, ele ergueu os olhos dos tomates com alegria sincera. Como vão as coisas? Indo. Posso te perguntar algo? Manda. Ontem, você me mandou mensagem sobre o carro de Emily no Marriott. Como soube disso? A expressão de Pat ficou grave. Quer a verdade. Quero a verdade. Tenho vigiado a situação. Digamos que é curiosidade profissional. Os padrões de comportamento da sua esposa mudaram bastante nos últimos meses. E vícios antigos resistem.
Que padrões? Ela sai de casa em horários fixos, pega caminhos ilógicos se for mesmo aonde alega ir, e o carro aparece em locais que não batem com sua narrativa. Ontem não foi a primeira vez que a vi naquele hotel. Um frio se instalou no meu estômago. Quantas vezes? Pelo menos uma dúzia nos últimos 2 meses. Sempre em dias úteis, sempre por 2 a 3 horas. Meu Deus! Pat largou as ferramentas de jardinagem e me lançou o olhar que devia reservar a interrogados em salas de polícia. O que pretende fazer? Ainda decido. Você precisa de conselho de quem trilhou esse caminho. Senti. Registre tudo. Anote mentiras, ausências, alterações de conduta. Se acabar em divórcio, seja o que tem provas, não o que acusa sem base. E as crianças? Essa é a parte difícil. Elas percebem o que rola, mas não compreendem o porquê. Seu dever é resguardá-las enquanto protege a si mesmo. Mais alguma sabedoria? Pat sorriu com amargura. Sim. Não revele que a descobriu até estar pronto para agir. A surpresa é sua única vantagem atual. Agradeci. Pat rumou para casa, a mente fervilhando de opções. O carro de Emily já estava na garagem ao chegar, sinal de que ela voltará cedo pela primeira vez em semanas. Encontrei-a na cozinha preparando refeições com a concentração de um cirurgião. Recipientes de frango grelhado, legumes no vapor e arroz integral alinhavam o balcão em porções impecáveis. Oi, falei. Como foi o dia? Bom. Produtivo. Trent acha que estou apta para competir. Competir no quê? Competições de fitness. Há um circuito inteiro. Mulheres da nossa idade que mudaram o corpo e querem exibir os resultados. A imagem de Emily em biquíni no palco, avaliada por homens desconhecidos, me revirou o estômago. Mas mantive o rosto impassível. Parece um compromisso e tanto. Mas Trent vê potencial em mim. Diz que tenho a disciplina que distingue campeãs de amadoras. Trent pensa se eu visse esse idiota mais uma vez, eu enlouqueceria. Onde seriam essas competições? Por todo o Texas, Louisiana, Oklahoma. As maiores em Vegas e Califórnia. Viagens em massa. As mãos de Emily pararam no pote que selava. Isso é problema. Só penso como encaixa no resto. Horários das crianças, suas obrigações aqui. Minhas obrigações. A voz dela ganhou o tom afiado que eu notava com frequência. Que obrigações, Nick? Fazer carona, cozinhar, lavar roupa. Isso não são obrigações. São tarefas, e não definem toda a minha essência. Nunca afirmei isso. Nem precisou. Está estampado no seu rosto sempre que falo em algo para mim. Ela errava. Mas eu não venceria essa discussão. Não está à noite. E não sem expor minhas cartas. Quero que você seja feliz, Eminência, só busco alinhar o que isso significa para todos. O rosto dela amoleceu um pouco. Eu sou feliz. Pela primeira vez em anos, feliz de verdade. Só queria que você se alegrasse por mim. Ela concluiu o preparo e subiu, me deixando só com a convicção de que a mulher com quem me casei havia sumido, trocada por uma quase irreconhecível. A dúvida era se eu lutaria pelo que fomos ou aceitaria o que nos tornamos. Ao deitar, eu havia decidido. A manhã de sexta chegou com o ar fresco de outubro que torna a vida no Texas quase tolerável. Emily já saíra quando acordei. Mais uma sessão matinal com Trent, conforme o bilhete na bancada da cozinha. A caligrafia era a dela, cuidadosa, mas soava fria, como nota de uma desconhecida. Molly devorava torradas ansiosa enquanto repassava anotações de debate, e Josh seguia sua rotina matinal com precisão robótica. Dia importante, comentei, bagunçando o cabelo de Molly ao passar. Se importante quer dizer capaz de alterar minha vida em termos de inscrições universitárias e todo o futuro, sim, é importante. Ela me olhou com os olhos de Emily, mas meu hábito de exagerar dramaticamente, sem pressão ou tal. Você vai arrasá-los. Seu argumento sobre regulação de redes sociais é a prova de balas. Acha mesmo? Sei disso. Você treina comigo há semanas, e sou plateia bem mais dura que juízes de ensino médio. Josh bufou no cereal. Pai, você a deixa ganhar toda a briga. Não é duro. Eu a deixo ganhar porque ela costuma ter razão. Há a diferença.
Molly sorriu radiante, e por um instante, a cozinha pareceu normal de novo. Então, o celular vibrou com mensagem de Emily. A atrasada. Não chego ao torneio da Molly. Diga que sinto muito. A notícia me acertou como soco. Molly falava desse torneio há meses. Reorganizar o semestre todo para ele, e Emily o perderia por atraso de sua sessão com o trainer. O que houve? Molly perguntou, decifrando minha cara. Decidi num piscar de olhos, algo que me assombraria depois. Nada. Sua mãe estará lá esta noite, e eu também. Vamos te apoiar juntos. Não era mentira pura. Emily estaria presente, ainda que soubesse disso só depois. Após deixar as crianças na escola, fui ao escritório e cobrei um favor. Janete me devia por eu ter assumido sua carga durante o divórcio dela 2 anos antes, hora de cobrar. Preciso que me ajude a pegar minha esposa no flagra, disse sem rodeios. Bom dia para você também, Nick. Estou ótima. Valeu por perguntar. Desculpe, estou concentrado. Agora. Um pouco. Você parece sem dormir há uma semana. O que quer? Descrevi o plano, simples em sua elegância. Emily acreditava que sua astúcia em ocultar os horários seria infalível, mas subestimara meu antigo noivado com a tecnologia, anterior ao casamento conosco. Deseja que eu monte um perfil falso nas redes sociais? Indagou Janete. Não falsificado, meramente ajustado. Preciso de uma figura que se integre ao universo de exercícios de Emily, alguém que desperte o interesse de Trent. Pretende que eu engane o namorado de sua esposa? Questionou ela. Meu objetivo é coletar provas. Há uma distinção. Janete exalou longamente. Isso pode resultar em genialidade ou em um desastre estrondoso. Provavelmente os dois. Passamos as 2 horas seguintes construindo uma armadilha digital impecável. O perfil inventado de Janete pertencia a Jessica Martinez, uma mulher de 38 anos recém-divorciada de Austin, ansiosa por recuperar a forma e conhecer gente nova. As imagens vieram de um book de modelo de academia. Nada excessivamente chamativo, mas o suficiente para atrair os olhos de Trent. Ele já curtiu 3 publicações dela, anunciou Janete, vigiando o perfil de sua mesa. Isso foi veloz. Homens desse tipo seguem padrões previsíveis. Avistam uma senhora atraente interessada em atividades físicas e supõem que o interesse se dirige a eles. Em menos de 1 hora, Trent enviou uma mensagem direta a Jessica, apresentando-se e propondo seus serviços como treinador pessoal. O texto soava formal, mas revelava toques pessoais que indicavam buscas além de uma mera relação profissional. Ele é hábil nisso, concedeu Janete a contragosto. Parece útil e cortês, mas há um subtexto inegável. Que tipo de subtexto? Aquele que sugere disponibilidade para algo além de orientações esportivas, caso ela queira. Ideal. Jéssica rebateu com empolgação, citando elogios ao trabalho dele e expressando desejo por um encontro consultivo. Trent propôs um café próximo à sua academia naquela tarde. Você vai de fato comparecer? Indagou Janete. Vou mesmo. E se ele o reconhecer? Ele nunca me viu. Emily mantém seus círculos totalmente isolados. E se outra pessoa o identificar? Então lidarei com isso. Janete balançou a cabeça. Está brincando com perigo. Emily acendeu o fogo. Eu só estou atiçando as chamas. O café era um daqueles locais excessivamente modernos, oferecendo bebidas com títulos como Guerreiro Iluminado e Limpeza de Chakra. Cheguei com 15 minutos de antecedência e ocupei uma mesa com visão direta da porta, instalando-me para aguardar. Trent Morrison entrou pontualmente às 15 horas. Devo confessar, sua presença era notável ao vivo, em 1,88 metros, cerca de 90 kg de músculos definidos, com uma autoconfiança oriunda de se saber o mais atraente em qualquer ambiente. Vestia uma camiseta preta ajustada que realçava o corpo e calças que valiam mais que minha parcela mensal do carro. Ele varreu o lugar com o olhar experiente de quem está habituado a chamar atenção, depois consultou o celular. Observei-o digitar, provavelmente para Jéssica, informando sua chegada. Esperei mais 5 minutos, então enviei da conta dela um pedido de desculpas pelo atraso e uma sugestão de remarcar para a semana seguinte. A decepção de Trent era evidente dali. Mas o verdadeiro ganho veio 20 minutos depois, com a entrada de Emily no café. Ela o avistou de imediato e aproximou-se de sua mesa com uma naturalidade que denotava repetição nos encontros. Trajava roupas de ginástica cujo preço superava a mensalidade de muitos em academias.
E estava deslumbrante. Não se beijaram, público demais, arriscado demais. Contudo, a intimidade entre eles saltava aos olhos de quem soubesse observar. O toque em seu braço durante a conversa. O inclinar dele para captar seu sussurro. O riso compartilhado por algo nem tanto hilário. Fotografei com o telefone, escondido atrás da tela do laptop. As imagens não eram impecáveis, mas bastavam para capturar Emily Trent em uma situação alheia a qualquer treino. Após 30 minutos, saíram juntos. Aguardei sua partida e os segui de longe. Dirigiram até o condomínio de Trent em veículos separados, estacionando em vagas ocultas da via. Não os acompanhei para dentro. Não precisava presenciar o restante para compreender o ocorrido. Em vez disso, rumou para a escola de Molly e passei as 3 horas seguintes vendo minha filha arrasar os rivais em seu torneio de debates. Ela era combativa, eloquente e inteiramente à vontade. Ao proclamarem na qualificada regional, ela olhou para a plateia e seu rosto se entristeceu levemente ao notar a ausência de Emily. Mamãe se atrasou no emprego, menti com fluidez. Mas ela se orgulha tanto de você. Nós dois nos orgulhamos. O sorriso de Molly compensava cada falsidade que eu diria para resguardá-la da realidade sobre as ações de sua mãe. Fomos jantar em seu restaurante predileto, só nós 3, e por 2 horas fingi que tudo seguia normal. Josh narrou anedotas de seu time de corrida. Molly descreveu cada instante de sua vitória no torneio, e eu encarnei-o. Pai orgulhoso enquanto meu casamento ruía em tempo real. Emily estava em casa ao retornarmos, aninhada no sofá com o laptop e um shake proteico. Como foi? Perguntou ela a Molly. Eu conquistei os regionais. Vou para o estadual. Que maravilha, querida. Desculpe por não ter ido. Onde você estava? Quis saber Molly. A hesitação de Emily foi quase imperceptível. Tive uma sessão de treino que se estendeu. Depois precisei resolver papéis para a competição que estou inscritando. 3 mentiras em uma única frase. Quase me impressionou. Que tipo de papéis? Indaguei com despretensão. Formulários de inscrição, autorizações médicas, esse gênero. É mais intricado do que se imagina. Imagino que sim. Mais tarde, após as crianças dormirem, Emily e eu nos vimos a sós no quarto pela primeira vez em semanas. Ela se postava em sua penteadeira, executando o ritual de cuidados com a pele com a precisão meticulosa que dedicava a tudo ultimamente. Precisamos conversar, declarei. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o rumo que isso toma. Ela cruzou o olhar comigo no espelho. O que quer dizer? Quero dizer que você perdeu a maior conquista escolar de nossa filha no ano por estar ocupada demais com seu treinador. Expliquei que era inevitável. Era mesmo. Porque, da minha perspectiva, parece que priorizou sua saga fitness à família. Emily girou para me encarar, e notei um lampejo em sua fisionomia. Culpa, talvez, ou a percepção de ter sido desmascarada em uma inverdade. Isso não é justo, não é? Quando foi a última vez que você perguntou a Josh sobre os estudos? Quando preparou o jantar para nós? Quando tivemos uma conversa que não girasse em torno do seu cronograma de exercícios? Você está exagerando. Estou sendo sincero. Você se distanciou, Emily, no corpo, nas emoções, em tudo. Vive em nossa casa, mas não faz mais parte da família. Por um instante, pensei que ela desabaria. Imaginei que confessasse suas ações, e achássemos um caminho para superar. Em vez disso, sua face se endureceu. Talvez o issue não seja minha mudança. Talvez o problema seja sua estagnação. O que isso significa? Significa que você permanece idêntico ao homem que eu desposei. Mesmo emprego, mesmos passatempos, mesmas queixas, mesma rotina tediosa. Eu evoluí, Nick. Tornei-me alguém superior. Talvez deva experimentar um dia. As palavras acertaram em cheio, com precisão cirúrgica. Todas as inseguranças sobre ser comum, sobre ser o tipo de homem que atingiu o auge na gerência mediana e na mesmice suburbana, voltaram a fluir. Então, o que afirma? Que agora sou inferior para você. Afirmo que buscamos coisas distintas. O que deseja, Emily? Ela silenciou por um bom tempo, fitando seu reflexo no espelho da penteadeira. Ao falar por fim, sua voz mal superava um murmúrio. Quero me sentir viva de novo, e contigo me sinto extinta. Você me faz sentir segura, e cansei da segurança.
Ali estava, a verdade exposta entre nós como um guia para o tribunal de divórcio. E agora, o que ocorre? Perguntei. Não sei. Mas eu sabia. Sabia precisamente o que viria porque eu o provocaria. Emily ansiava por vitalidade. Eu lhe mostraria o que era vitalidade de verdade, a partir do dia seguinte. A manhã de sábado trouxe chuva e céus cinzentos que ecoavam meu humor à perfeição. Emily partirá antes de eu acordar. Mais uma sessão matinal, mais uma falsidade, mais um prego no caixão de nosso matrimônio. Mas dessa vez, eu me preparara. Passará metade da noite arquitetando o passo seguinte e a outra metade insone, olhos no teto, questionando como 20 anos de união chegavam a isso. A mulher ao meu lado era uma desconhecida com o rosto de minha esposa, e eu terminara de fingir o contrário. As crianças ainda dormiam quando preparei meu café e me instalei no escritório caseiro. O laptop de Emily jazia na cozinha, esquecido em sua pressa para encontrar Trent. Deixará-o aberto, o que era descuido ou um grito subconsciente por socorro. Não me orgulho do que fiz em seguida, mas tempos drásticos demandam ações extremas. O e-mail de Emily era uma mina de indícios. Troca com Trent que iniciavam formais e progrediam para pessoais, íntimas, explícitas. Planos de escapadas de fim de semana camuflados como retiros de treino, reservas de hotéis, até uma conversa sobre os melhores métodos para sair de uma relação restritiva. Mas o pior eram as mensagens para suas amigas de academia, nas quais me descrevia como um peso a descartar. Em uma, eu era confortável porém monótono. Noutro, bom pai mais marido medíocre. A última, enviada há apenas 3 dias, respondia a quem indagava se pretendia me abandonar. Reunindo ânimo. É complexo com crianças. Ajuntando forças para encarar a verdade. Como se nosso casamento fosse apenas um curativo que ela precisava arrancar de uma vez. Enviei as mensagens mais incriminadoras para o meu e-mail particular, fechei o laptop e tentei processar as emoções que me invadiam. Raiva soava simplista demais. Dor parecia insuficiente. O que me tomava era algo mais próximo de alívio. Daquele tipo que surge quando um longo capítulo de dúvidas intermináveis chega ao fim. Meu celular vibrou com uma mensagem de Pat. O carro de Emily está no Marriott de novo. Mesmo quarto da ocasião anterior. Mesmo quarto. Eles mantinham um arranjo fixo. A intimidade rotineira desse pormenor revirou meu estômago. Respondi por texto. Obrigado. Pode me fazer um favor? Diga. Fique de olho nas crianças hoje. Tenho assuntos para resolver. Combinado. Cuidado, Nick. Dirigi até o Marriott sem um plano definido além de confirmar o que já suspeitava. O hotel era daqueles estabelecimentos impessoais de categoria executiva, frequentados por vendedores em viagens e casais em aventuras extraconjugais. O Honda de Emily estava estacionado ao lado do Mustang vermelho exagerado de Trent no canto mais afastado do estacionamento, o mais distante possível da entrada principal. Quarto 237. Obtive o número por intermédio de Pat, que o conseguirá através de um conhecido na segurança do hotel. As vantagens de ter um ex-policial como vizinho. Fiquei do lado de fora daquela porta por 10 minutos, prestando atenção aos sons abafados vindos de dentro e ponderando o passo seguinte. Poderia bater. Poderia ir embora. Poderia ligar para o telefone de Emily e observar enquanto ela se atrapalhava para justificar por que não estava na academia. Em vez disso, tirei fotos dos veículos, do número do quarto e do cartaz de não perturbe pendurado na maçaneta. Provas para o futuro. Depois, rumou para a academia que Emily afirmava frequentar e conversei com a gerente, uma mulher simpática chamada Sarah, ansiosa por falar sobre os programas de treinamento deles. Estou considerando contratar sessões extras para minha esposa com o personal trainer dela, eu disse. Trent Morrison. Ela treina com ele há alguns meses. A face de Sarah se encheu de perplexidade. Desculpe, mas não temos um treinador chamado Trent. Tem certeza de que é a academia certa? Talvez eu esteja equivocado. Minha esposa, Emily Lawson, vem aqui com frequência. Emily Lawson. Sarah verificou o computador. Não encontro ninguém com esse nome no nosso registro. Tem certeza de que ela é sócia aqui? Não era. Emily nunca havia pisado naquela academia, o que revelava que todas as narrativas sobre suas sessões de treino eram invenções. A teia intricada de mentiras que ela havia tecido estava se desfazendo, e ela ainda nem percebia. Agradeci a Sarah e voltei para casa, a mente fervilhando com hipóteses.
A rede de falsidades de Emily era bem mais ampla do que eu imaginava, o que indicava que sua traição ia além de um simples caso amoroso. Ela vinha levando uma existência inteiramente inventada por meses. As crianças estavam acordadas quando cheguei, seguindo suas rotinas de sábado com a eficiência descompromissada de adolescentes acostumados a não contar com a presença da mãe. Josh preparava panquecas enquanto Molly comentava os dramas sociais que pipocavam em suas mensagens. "Onde está a mamãe?" perguntou Molly, sem erguer os olhos do celular. "Sessão de treino", respondi por reflexo. "Ela vive treinando ultimamente. Parece que mora na academia." "Talvez ela esteja se preparando para virar uma academia", brincou Josh, com ironia seca. Como se sua forma final fosse se transformar em um prédio repleto de aparelhos de ginástica. Apesar de tudo, ri. Isso explicaria o pó de proteína espalhado por toda parte. E o jeito como ela fala de carboidratos como se eles tivessem dizimado a família dela, completou Molly. Passamos a manhã em conjunto, nós três, em atividades familiares rotineiras que vinham se tornando cada vez mais escassas. Josh me mostrou sua técnica de panquecas, que demandava uma quantidade de manteiga bem acima do recomendável para a saúde. Molly ensaiou sua apresentação para o debate estadual, com Josh e eu como plateia. Por algumas horas, quase apaguei da mente os quartos de hotel e as esposas mentirosas no colapso pausado do meu matrimônio. Então Emily retornou. Entrou pela porta da frente às 2h30 da tarde, com a bolsa de academia no ombro, aparentando ter acabado de sair de um treino exaustivo. O cabelo preso em um rabo de cavalo desarrumado. As bochechas coradas e vestindo roupas esportivas que custavam mais do que o orçamento mensal de compras de supermercado de muita gente. "Como foi o treino?" perguntei de forma despretensiosa. "Péssimo. Trent me forçou além do normal hoje. Mal consigo me mexer." As falsidades fluíam com naturalidade agora. Ela dominara a técnica da dissimulação, forjando relatos críveis e os proferindo com a segurança de quem nunca fora confrontada. No que focaram? Força no tronco superior. Ele me colocou em um novo regime para definir os músculos visando a competição. "Qual academia você usou?" A indagação pairou no ar por um instante excessivo. A expressão de Emily vacilou por um segundo antes de retomar a pose confiante. "O lugar de sempre." "Por quê?" "Só curiosidade." Estava pensando em me inscrever, voltar à forma física. "Ótima ideia. Você devia mesmo fazer isso." "Mas não com o treinador dela", notei. "Não na academia dela." Ela não propunha me apresentar a Trent ou sugerir que treinássemos juntos. Desejava manter seus universos isolados. "Talvez você pudesse me apresentar ao Trent, me ajudar a iniciar um programa. Ele está bem ocupado no momento. Posso indagar, ver se outros treinadores têm vagas." Mais enganos. Fluidos. Ensaidados. Entregue sem hesitação. "Tudo bem. Eu me viro de algum jeito." Emily subiu para o banho e eu tomei minha resolução. Cansei de ser o marido ingênuo. Hora de inverter o jogo. Esperei até ela entrar no chuveiro, depois disquei o número que encontrei no celular dela para Trent Morrison. "Oi, linda." Ele atendeu na segunda chamada. "Já sente minha falta?" Na verdade, aqui é o marido de Emily. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Quando Trent finalmente respondeu, sua voz perderá toda a arrogância confiante. "Eu." "O quê?" "Eu disse que sou o marido de Emily, Nick Lawson. Acho que precisamos conversar." "Olha, cara, não sei o que você pensa. Eu acho que você vem dormindo com minha esposa nos últimos 3 meses. Acho que você auxilia a me enganar, a nós e as crianças, e acho que é hora de debater o que virá a seguir." "Isso é loucura. Emily e eu temos uma relação profissional. Sou o treinador dela." "Em qual academia você trabalha, Trent?" Outra pausa. "O quê?" Pergunta direta. "Qual academia o emprega como treinador?" "Porque liguei para vários lugares e ninguém parece conhecê-lo." "Sou autônomo." "Autônomo, é. É assim que você denomina encontrar mulheres casadas em hotéis e auxiliá-las a desmantelar suas famílias. Você não compreende a circunstância. Então me esclareça. Me ajude a entender por que minha esposa mente para mim e para nossas crianças a fim de passar as tardes em quartos de hotel com você." A voz de Trent ganhou um tom defensivo. "Emily não está contente, cara."
Não está há anos. Ela está finalmente descobrindo quem é de verdade. O que deseja de fato. E o que ela deseja de fato é você. Ela quer se sentir viva outra vez. Quer estar com alguém que valorize o esforço que investiu em si mesma. A pessoa em que se transformou. A pessoa em que se transformou é uma mentirosa e uma adúltera. Isso não é justo. Justo. Ri, e o som saiu mais áspero do que pretendia. Quer falar de justiça? É justo que minhas crianças se perguntem por que a mãe não se importa mais com a vida delas. É justo que eu me mate de trabalhar para sustentar a família enquanto minha esposa se diverte em cabanas com algum aspirante a guru da fitness. Olha, nunca quis que as coisas saíssem assim. Mas saíram assim e agora lidamos com as repercussões. O que você quer? Quero que você se afaste da minha esposa. Não posso fazer isso. Por quê? Porque a amo. As palavras me atingiram como um soco físico. Não por surpresa, mas pela leveza com que ele as disse. Como se o amor fosse algo elementar. Como se não carregasse 20 anos de trajetória, 2 filhos, uma hipoteca e 1000 concessões mínimas. Você a ama. Amo. Você ama uma mulher casada com 2 filhos e uma vida que não te inclui. A vida dela vai me incluir. Ela vai te deixar. Vai. Porque ela não me mencionou nada disso. Ela está reunindo coragem. É complicado. Lá estavam aquelas palavras de novo. Reunindo coragem como se eu fosse um entrave a ser superado, em vez de uma pessoa cuja existência ruía. Pois aqui vai algo simples, eu disse. Se você não parar de ver minha esposa, vou tornar sua vida bem complicada. E está me ameaçando. Estou te avisando que tenho fotos de vocês dois juntos. Tenho cópias das mensagens de vocês. Tenho provas do caso que seriam fascinantes para seus clientes, seu proprietário e qualquer um interessado no seu caráter. Você não pode fazer isso. Assista. Desliguei antes que ele pudesse retrucar, as mãos trêmulas de adrenalina e fúria. O chuveiro ainda corria no andar de cima, o que significava que Emily não ouvirá a ligação. Bom. Ainda não estava pronto para encará-la, mas me aproximava. A manhã de domingo trouxe aquela normalidade familiar forçada que parecia uma encenação da qual todos já cansávamos. Emily preparou seu smoothie proteico, Josh se afundou no celular, e Molly narrava os enredos de dramas nas redes sociais entre seus conhecidos adolescentes. Sentei à mesa da cozinha tomando café e observando minha esposa mentir com habilidade crescente e consciência decrescente. Vou encontrar Tasha para o brunch, anunciou Emily, sem desviar os olhos do telefone. Depois vamos conferir aquele novo estúdio de yoga. Tasha Morrison, a melhor amiga de Emily e principal cúmplice. A mesma Tasha que encobria o caso de Emily e a ajudava a tecer mentiras cada vez mais elaboradas sobre seus deslocamentos. Parece divertido, eu disse. Diga a Tasha que mandei um oi. Os dedos de Emily pararam sobre a tela do celular por um instante. Vou dizer. Mas não diria porque não ia encontrar Tasha. De acordo com o rastreamento de localização que configurei no plano familiar, o celular de Emily estava no mesmo condomínio de apartamentos onde Trent morava. Desde as 8 horas da manhã ela se mantinha no local, o que revelava sua saída precipitada da residência para fugir das indagações sobre suas intenções. As crianças concluíram o desjejum e se recolheram aos quartos individuais, isolando Emily e eu na cozinha. Ela persistia digitando no celular, sem dúvida organizando com Trent os detalhes de seu dia compartilhado. Murmurei em voz baixa. Me encare. Ela ergueu o olhar, e por um instante breve, avistei a mulher com quem me unira em matrimônio. Os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso levemente torto, o mesmo rosto que eu vi ao despertar ao seu lado há 20 anos. Contudo, agora havia algo adicional ali, uma barreira protetora e remota que antes não existia. Você se sente realizada? Indaguei. A indagação a surpreendeu de imediato. O que quer dizer com isso? Quero dizer precisamente o que perguntei. Você se sente realizada com sua existência? Com nosso casamento? Com a pessoa em que se transformou? Emily depositou o telefone e me observou de verdade pela primeira vez em semanas. Por que faz essa pergunta? Porque te amo. Porque compartilhamos 2 filhos e 20 anos de passado comum. Porque desejo compreender o que está ocorrendo conosco. Ela permaneceu em silêncio por um período extenso, fitando as próprias mãos. Ao responder enfim, sua voz mal superava um sussurro.
Não sei mais se domino a arte de me sentir realizada. O que isso implica? Significa que dediquei tantos anos a ser o que os demais esperavam de mim que me esqueci de quem sou de fato. Eu era sua esposa, mãe deles, voluntária na PTA, motorista do transporte escolar, mas nunca simplesmente eu mesma. E agora você busca descobrir quem é essa eu mesma. Há algo nessa linha. Eu ansiava questioná-la se essa eu mesma envolvia enganar a família e se envolver intimamente com o treinador. Eu desejava indagar se essa busca por si mesma demandava arruinar todos ao redor no caminho. Em vez disso, formulei a questão essencial. Você deseja preservar nosso casamento? A hesitação de Emily revelou tudo o que eu precisava saber antes mesmo de ela pronunciar palavra. Não sei se nosso casamento pode ser preservado porque você não o deseja ou porque o considera irremediavelmente danificado. Porque não sou mais a mesma que se casou contigo e não creio que possas amar quem estou me tornando. E experimente. Ela esboçou um sorriso melancólico. Você não compreenderia. Me ajude a compreender. Mas ela já se levantava, apanhando a bolsa e as chaves. Vou me atrasar para o encontro com Tasha. Mais uma falsidade proferida com a naturalidade fluida de quem domina a habilidade de dissimular. Após sua partida, contatei Pat. Preciso te consultar sobre algo, e exijo sinceridade total. Fale, eu disse, como isso aparenta de fora. O caso extraconjugal, as mentiras, o comportamento recente de Emily. Pat pausou por um instante. Deseja a realidade nua e crua. Desejo a realidade nua e crua. Parece que sua esposa se desligou por completo do casamento e meramente simula as rotinas enquanto reúne coragem para partir. Parece que ela antepõe o caso à família. E parece que ela se indiferencia quanto aos danos causados aos outros. Era exatamente o que eu temia. Mas eis o ponto, Nick. Também parece que você é um pai exemplar que se esforça para manter a família coesa enquanto a esposa a desmantela. Se isso chegar aos tribunais, isso fará diferença. Não tenho certeza de que quero que chegue aos tribunais. O que você quer? Essa era a questão que valia $1 milhão. O que eu queria? Eu queria recuperar minha esposa, mas a mulher com quem me casei não existia mais. Eu queria a família preservada, mas Emily já a havia fraturado. Eu queria retornar ao que era antes, mas isso se revelava inviável. Quero que ela opte, declarei por fim. Quero que ela determine o que vale mais, o caso ou a família. E se optar pelo caso, pelo menos saberei minha posição. Naquela tarde, realizei algo inédito em 20 anos de união. Segui minha esposa. O veículo de Emily estava estacionado diante de um condomínio moderno no centro de Dallas, o tipo de local que se dirige a profissionais jovens com recursos financeiros excessivos e juízo escasso. Encontrei um ponto do outro lado da rua com visão nítida da entrada do prédio e me instalei para aguardar. Eles surgiram 2 horas depois, Emily e Trent, aparentando um par que passará a tarde na cama. Caminhavam de mãos dadas, rindo de alguma observação de Trent, inteiramente imersos um no outro. Registrei fotos, muitas fotos. Seguiram a um restaurante próximo, daqueles estabelecimentos de fazenda à mesa que oferecem saladas a $20 para indivíduos que veem refeições caras como traço de caráter. Pela vidraça, observei-os dividindo a refeição como qualquer casal em um domingo à tarde. Emily parecia mais alegre do que em meses recentes. Estava viva, envolvida, rindo das narrativas de Trent roçando seu braço enquanto conversava. Essa era a mulher por quem me apaixonei na faculdade. Aquela que aos poucos se dissipava de nosso casamento nos últimos anos. Vê-la com ele era como presenciar um renascimento. Era também como receber socos sucessivos no estômago. Concluíram a refeição e retornaram ao prédio de Trent, onde o carro de Emily permanecia, mas em vez de embarcar e partir, ela o seguiu para dentro. Aguardei mais 1 hora antes de desistir e rumar para casa. As crianças ocupavam a sala de estar quando cheguei. Josh jogava videogame enquanto Molly se dedicava aos deveres escolares. Comportamento típico de domingo à tarde para adolescentes, exceto pela tensão subjacente que se tornará o padrão de nossa família. Onde está a mamãe? Indagou Molly sem desviar os olhos do livro didático. Ainda com Tasha. Ela tem saído bastante com Tasha ultimamente. Sim, tem. Josh interrompeu o jogo e me fitou. Papai, você e a mamãe vão se divorciar. A pergunta me atingiu como um tapa. Por que pensas isso? Por que vocês mal se comunicam mais? Por que a mamãe nunca está aqui? Por que,
quando está, age como se preferisse não estar. Sentei-me no sofá ao lado dele, ponderando como responder. Como se explica a um filho de 17 anos que sua mãe mantém um caso? Como se informa aos filhos que a família se desfaz porque a mãe optou por uma existência diversa? Sua mãe e eu atravessamos percalços, afirmei por fim. Mas o que quer que ocorra entre nós, isso não altera o amor que ambos sentimos por você e Molly. Mas vocês vão se divorciar? Não sei. Talvez. Molly ergueu o olhar dos deveres. É por causa do treinador dela. A pergunta me desconcertou por completo. O que sabe sobre o treinador dela? Não sou ingênuo, papai. Ela menciona ele o tempo todo. Está sempre trocando mensagens com alguém e sorrindo. Não está mais aqui, e quando está, parece absorta. É evidente. Minha filha de 16 anos havia percebido o que eu me recusava a admitir há meses. A mamãe está tendo um caso, não está? Questionou Josh. Olhei para meus filhos, ambos me encarando com uma maturidade que nenhum adolescente deveria carregar. Eles mereciam a verdade, ou ao menos o quanto eu pudesse oferecer. Sim, respondi. E está. O silêncio subsequente era ensurdecedor. Por fim, Molly falou. Você vai lutar por ela? Não sei se resta algo pelo qual lutar. A nós, murmurou Josh. A nossa família. Sua mãe precisa desejar lutar pela nossa família também. E no momento, não tenho certeza de que ela queira. Emily retornou às 20 horas, 3 horas além do prometido, e transbordando desculpas sobre como Brant com Tasha evoluíra para uma compra improvisada. As falsidades fluíam com facilidade agora, lapidadas por meses de uso constante. Mas algo se alterara na casa durante sua ausência. As crianças se mostravam corteses, porém remotas, respondendo às perguntas dela com o mínimo indispensável. Elas conheciam a verdade agora e a digeriam à sua maneira. Emily captou a mudança, mas não identificava sua origem. Tudo bem? Perguntou-me após as crianças se recolherem. Tudo bem. Como foi o dia com Tasha? Bom. Passamos um tempo agradável. Sobre o que conversaram? A indagação era inofensiva, mas a pausa de Emily era reveladora. Coisas de mulheres, o trabalho dela, meu treino, atualizações gerais da vida. Algo notável. Nada demais. Por que perguntas? Apenas conversando. Não nos comunicamos tanto ultimamente. Emily se acomodou na borda da cama, e por um instante, pareceu prestes a expressar algo autêntico, algo sincero. Em vez disso, pegou o celular e começou a percorrer as mensagens. Estou bastante cansada, disse. Dia exaustivo. Imagino que sim. Ela me olhou com agudeza, como se captasse um tom em minha voz, mas mantive a fisionomia impassível. O que isso quer dizer? Quer dizer precisamente o que eu disse. Imagino que tenha sido um dia exaustivo. Emily me fitou por mais um momento, então balançou a cabeça e dirigiu-se ao banheiro. Poucos minutos depois, ouvi o chuveiro funcionando. Deitei-me na cama naquela noite, escutando minha esposa executar sua rotina noturna, e percebi que vivíamos como estranhos que compartilhavam uma moradia por acaso. Éramos educados, afastados, zelosos para não perturbar as mentiras meticulosamente erigidas um do outro. Mas o ensinamento se tornava cada vez mais árduo, e eu me cansava de ser o único que parecia se importar com o colapso de nossa família. Amanhã, resolvi, era hora de cessar a fingimento. A manhã de segunda-feira surgiu com a nitidez que acompanha uma noite insone de deliberações. Emily já havia partido quando despertei. Mais uma sessão matinal, mais uma falsidade, mais um dia na ficção elaborada em torno de seu caso. Mas hoje era distinto. Hoje, eu terminara de ser o sofredor passivo em minha própria história vital. Preparei o café, arrumei as crianças para a escola e as levei ao colégio com a serenidade concentrada que precede uma tempestade. Josh e Molly estavam mais silenciosos que o habitual, ambos digerindo a conversa do dia anterior. Papai, disse Molly enquanto eu parava na entrada da escola. Sim, o que quer que aconteça com a mamãe, estamos bem, certo? Você, Josh e eu. A pergunta partiu meu coração e fortaleceu minha determinação simultaneamente. Estamos mais que bem, querida. Somos uma família, e isso não se altera. Após deixar as crianças na escola, segui para o trabalho e recorri a todos os favores que me eram devidos.
Janete me auxiliou na montagem das provas acumuladas durante a semana anterior em imagens, trocas de mensagens, registros de localização, extratos bancários revelando gastos em hotéis e refeições em restaurantes que contradiziam as explicações de Emily sobre seus deslocamentos. Isso está completo, comentou Janete, examinando os arquivos. Você possui material suficiente para confirmar o caso 10 vezes mais. Quero garantir que não haja margem para questionamentos. Não haverá. Mas Nick, o que pretende fazer com tudo isso? Vou oferecer a Emily uma oportunidade final para decidir. E se ela errar, certificar-me-ei de que compreenda as repercussões de sua decisão. Dediquei amanhã a estruturar tudo em uma exibição que honraria qualquer sessão de treinamento corporativo. As fotos dispostas em ordem temporal, as conversas agrupadas por assunto, uma linha do tempo que ilustrava a evolução das falsidades de Emily e o agravamento de seu relacionamento extraconjugal. Ao meio-dia, retornei à casa. O veículo de Emily estava na garagem, sinal de que ela se encontrava em uma pausa entre enganos. Localizei-a na cozinha, preparando mais uma de suas refeições meticulosamente calculadas, enquanto navegava pelo celular. Ei, disse ela sem erguer o olhar. Voltou mais cedo. Precisamos conversar. Pode adiar. Tenho um encontro com meu treinador em 1 hora e ainda preciso. Não, Emily, não pode adiar. Algo na minha voz a fez desviar os olhos do aparelho. O que há de errado? Sente-se, Nick. Está me assustando. Sente-se. Ela se acomodou, mantendo o telefone apertado como um salva-vidas. Abri o notebook e o inclinei em sua direção. Na tela, aparecia uma imagem capturada no dia anterior. Emily Trent de mãos dadas do lado de fora do prédio dele. Os dois rindo de uma piada íntima. O rosto de Emily empalideceu. De onde tirou isso? Eu mesmo registrei ontem à tarde, enquanto você almoçava com Tasha. Me seguiu. Acompanhei minha esposa, que me engana há meses sobre seus passos e atividades. Emily fixou o olhar na foto, depois em mim, sua fisionomia passando por surpresa, pavor e talvez um traço de alívio. Há quanto tempo sabe? Suspeitava há meses. Certeza absoluta, cerca de 1 semana. Cliquei na imagem seguinte, e na outra. Emily Trent no hotel. Emily Trent em restaurantes. Emily Trent no estacionamento do condomínio dele. Tenho várias dezenas dessas, afirmei. Além disso, guardo cópias de suas mensagens, comprovantes de estadias em hotéis e provas de cada mentira que contou a mim e às crianças nos últimos 3 meses. As mãos de Emily tremiam. Nick, posso esclarecer. E esclarecer o quê? Como tem se envolvido com seu treinador enquanto mente para os filhos sobre seus compromissos? Como planejava me abandonar fingindo esforço no nosso casamento? Como levou uma existência inteiramente inventada por meses? Não é o que imagina, é precisamente o que imagino. Está tendo um caso com Trent Morrison. Encontra-se com ele em hotéis e no apartamento dele. Engana a mim e as crianças sobre seus movimentos. Pretende me deixar, mas ainda não reuniu ânimo. O rosto de Emily se desfez. Como descobriu? Sobre as mensagens para seus contatos de academia. Sobre como está reunindo forças para sair de um relacionamento opressivo. Sei de tudo, Emily. Cada falsidade, cada artifício, cada traição. Ela chorava agora, mas seus prantos não me traziam qualquer prazer. Pelo contrário, sentia um vazio, como se tivesse carregado um fardo por tanto tempo que esquecera a sensação de me erguer ereto. Nunca quis que acontecesse, murmurou ela. Mas ocorreu. E agora precisamos enfrentar isso. O que deseja? Quero que opte. Opte pelo quê? Pela família ou por ele? Pela existência que construímos juntos? Ou pela ilusão que crê poder ter com um treinador de 26 anos que auxilia esposas casadas a desmantelarem suas famílias? Emily secou os olhos com as costas da mão. Não é tão direto. É exatamente tão direto. Pode encerrar o caso, dedicar-se a reparar nosso casamento e esforçar-se para restaurar a confiança que destruiu. Ou pode partir e seguir com Trent. Mas não pode mesclar os dois. E se eu escolher, você me expulsa hoje. Empacota suas coisas, sai e iniciamos o divórcio. Mas não pode permanecer aqui enquanto se relaciona com outro. Não pode continuar mentindo para nossos filhos. Não pode equilibrar tudo. Emily permaneceu em silêncio por um bom tempo,
contemplando as imagens no notebook. Por fim, ergueu o olhar para mim. E as crianças? O que há com elas? Precisam da mãe. Precisam de uma mãe que as anteponha ao caso. Precisam de uma mãe que não as engane diariamente. Precisam de uma mãe que participe de suas vidas em vez de estar ocupada demais com o treinador para comparecer a seus momentos de destaque. Você disse a elas que descobriram sozinhas. Elas não são tolas, Emily. Observaram você se afastando de suas vidas há meses. Ela recomeçou a chorar, mais intensamente dessa vez. Baguncei tudo. Sim, bagunçou. Pode me perdoar. A indagação pairou entre nós como uma ponte que eu hesitava em atravessar. Não sei, respondi com sinceridade, mas estou disposto a tentar se você lutar por nós. Como seria isso? Seria você terminando o caso de imediato e por completo. Sem contato com Trent, sem encontros ocultos, sem diálogos de despedida. Seria você sendo totalmente franca comigo sobre tudo. Seus trajetos, ações, conversas. Seria você colocando a família acima da sua rotina de exercícios, da presença nas redes sociais e de qualquer outra prioridade que nos superou. É uma exigência elevada. É bem menos do que você já subtraiu. Emily fechou os olhos e eu via que avaliava as alternativas. A estabilidade da vida que erguera comigo contra o romance estimulante com Trent, a firmeza da nossa família contra a excitação do adultério. Ao abrir luz, eu já conhecia a resposta antes de suas palavras. Não consigo, sussurrou. Não consigo o quê? Não consigo renunciar a ele. Sei como soa. Sei o quão egoísta é, mas não posso voltar ao que era. Não posso fingir contentamento em uma vida que me sufoca aos poucos. Então, opta por ele. Opto por mim. Pela primeira vez em 20 anos, escolho o que me traz alegria em vez do que se espera de mim. Fechei o notebook e me levantei. Nesse caso, precisa partir. Nick, hoje, Emily, exijo que saia desta casa hoje. Para onde irei? Tenho certeza de que Trent adorará auxiliá-la nisso. Ela chorava de novo, mas eu já não me comovia com suas lágrimas. Escolhera seu caminho, e agora devia arcar com as consequências. E as crianças? Pode vê-las quando estiver preparada para ser sincera com elas sobre suas decisões. Quando puder justificar por que seu caso valeu mais que a família delas. E está sendo cruel. Estou sendo verdadeiro. Algo que talvez deva experimentar. Emily se ergueu devagar, como se avançasse em meio a um fluido denso. Vou arrumar uma mala. Arrume tudo. Isso não é provisório. Ela assentiu e subiu as escadas. Ouvi-a se locomovendo no quarto, abrindo gavetas e armários, acondicionando 20 anos de união em malas. Uma hora depois, posicionou-se no hall com 3 bagagens e uma expressão de desorientação que eu nunca vira em seu rosto. Sinto muito, disse ela. Sei que sente, mas o pedido de desculpas não repara o que destruiu. Vai contar às crianças. Vou relatar a elas a realidade, que a mãe optou pelo caso em detrimento da família. Emily se encolheu como se eu a tivesse ferido fisicamente. Isso não é justo. É precisamente o que ocorreu. Abriu a boca para contestar, mas a fechou em seguida. Não restava o que discutir. Adeus, Nick. Adeus, Emily. Observei-a carregar as bagagens para o carro e se afastar da residência que dividimos, da existência que forjamos, da família que ela julgou indigna de esforço. Em seguida, liguei para as crianças e as chamei para voltar mais cedo. Mereciam saber a verdade de mim antes de ouvi-la de outrem. Naquela noite, sentei-me na sala com Josh e Molly, esclarecendo que a mãe se mudará e não retornaria. Reagiram melhor do que previra, com uma aceitação resignada que indicava preparo para essa conversa havia semanas. Está bem, papai? Questionou Molly. E estarei. Vamos ficar bem. Ficaremos melhores que bem. Seremos francos uns com os outros, cuidaremos mutuamente e construiremos algo superior ao que tínhamos. Josh acenou com a cabeça. Ótimo. Eu já me cansava de fingir normalidade. Eu também. Naquela noite, dormi só na cama pela primeira vez em 20 anos. Deveria parecer solitário, mas em vez disso, trouxe alívio. Sem mais enganos. Sem mais simulações. Sem mais dúvidas sobre o que é autêntico. Apenas a verdade, em sua clareza dolorosa.
3 meses depois, Emily se instalou com Trent. 6 meses após isso, separaram-se quando ela soube que ele também se relacionava com 2 outras clientes. Naquele ponto, nosso divórcio estava concluído. Eu obtivera a guarda total das crianças, e Emily trabalhava em uma academia em Austin, esforçando-se para recompor uma vida que ruíra sob o peso de suas escolhas. As crianças a veem a cada quinzena alternada, e ela aprende aos poucos a ser mãe delas novamente em vez de uma desconhecida que partilha seu sangue. Não é a família que idealizei, mas é genuína, o que a torna digna de defesa. Quanto a mim, aos 45 anos, solteiro pela primeira vez em 2 décadas, educo 2 adolescentes que compreenderam que a integridade supera o conforto. Não é a existência que antevi, mas é a que selecionei ao recusar aceitar mentiras como afeto. E isso altera tudo. Fim. Ao final, o total de caracteres registrou precisamente 67.847.